Pai, Senhor, família, eu sou o pastor Fábio Anastácio e hoje eu tenho uma palavra de ensinamento, uma palavra de reflexão. Ela se encontra no Evangelho relatado por Marcos, capítulo 8, no versículo 22 em diante. Vai falar que Jesus Cristo, chegando a Betsaida, trouxeram um cego e rogaram muito que Jesus tocasse, que Jesus curasse ele. Jesus Cristo, ele vai pegar esse cego pela mão e vai levar ele para fora da aldeia, vai cuspir nos olhos desse cego, vai pôr as mãos, vai perguntar para ele o que ele estava vendo. E este cego, ele vai dizer: eu vejo homens em forma de árvores que andam. Então, eu não vou sair do contexto, nem nenhum texto que eu entrar. Então, presta bem atenção, eu vou falar de árvores, porque da mesma maneira que ele está vendo os homens como árvores, Deus também nos vê como árvores. Então, eu vou falar de árvores, mas primeiro devemos entender por que Jesus Cristo está pegando este homem e está tirando ele fora desta aldeia. Para entender, eu vou passar em alguns capítulos, versículos, que vai falar de árvores. Amém? No Evangelho aqui relatado por Marcos, capítulo 11, no versículo 12, vai falar que Jesus Cristo, ele vai a Betânia, ele vai ter fome, e ele vai ver de longe uma figueira que tinha muitas folhas, e foi nela achar alguma coisa ali para ele comer, para ele se alimentar. Mas quando ele chegou, ele não achou nada, senão folhas, e ele vai até mesmo amaldiçoar essa figueira, porque não era tempo de figo. Ele vai dizer: nunca mais coma alguém fruto de ti. Então, para entender esse texto, a gente tem que ler o versículo 11. Que figueira é essa que Jesus Cristo amaldiçoou? Às vezes eu vejo muitos pastores falar isso para os membros, né? Olha aqui, se você não tiver frutos, né? Tiver somente folhas, Jesus vai te amaldiçoar. Mas esse texto aqui, para os irmãos entenderem, Jesus não estava falando assim com as ovelhas, porque eu creio que Jesus Cristo, a Bíblia vai nos ensinar que ele nunca teve problema com ovelha, e sim com pastores, com pastores. Aqui na hora que ele fala que a árvore ela está cheia de folhas, né, mas que ela não tem nenhum fruto, ela está falando de igrejas. E como eu provo isso, pastor? No versículo 11, antes de entrar no 12, nós vamos entender isso. Aqui vai dizer: então Jesus entrou em Jerusalém, dentro do templo, e observando tudo ao seu redor, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Então ele estava dentro do templo, e observe, ele estava só observando, ele não falou nada. Então ele vai usar essa figueira, mostrando que tem muitas igrejas que só é bonita por fora, mas por dentro não tem nenhum fruto. E é bem interessante, quando ele amaldiçoa essa figueira, no versículo 15 em diante, ele volta para Jerusalém, ele volta para dentro do templo, e ele vai começar a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E a passagem onde que a gente vê que Jesus Cristo estava nervoso ali. Por quê? Porque havia um comércio. Então, aqui eu já aprendo isso. Tem muitas igrejas que é um comércio. Agora eu vou entrar em outro texto, que é Mateus capítulo 7, no versículo 15. Jesus Cristo vai até dizer: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, né? Ele vai dizer assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos falsos profetas virão até vós como ovelhas
mas por dentro serão lobos devoradores. Amém? E ele vai dizer assim: pelos seus frutos os conhecereis. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nenhuma árvore má pode dar bons frutos. Então ele está falando: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente, por dentro, eles são lobos devoradores. Então, aqui, pelos seus frutos os conhecereis. E é forte quando ele fala: pelos seus frutos os conhecereis, porque não há nada em oculto que não seja revelado. Então, você vai conhecer não pelo que prega só, mas pelo o testemunho, né? Se é um bom esposo. Hoje a gente consegue ver vários vídeos, né, de pastores maltratando a esposa, né, dando mau testemunho, assim, até mesmo no falar. Um pastor, ele não pode ter palavras maliciosas, brincadeiras, sabe? Então, pelos seus frutos. Na hora que ele fala assim, que vem vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, entenda isso. Quando você vai ver vários pastores que pregam muito, assim, através de TV, através de rádio, até mesmo indo na rua evangelizar, mas por dentro são lobos devoradores. Na hora que você entra dentro da igreja, eles só querem tirar da ovelha. Por isso que aqui Cristo ele está dizendo, né? Não, pelos seus frutos os conhecereis. Ele está comparando aqui, uma árvore boa tem que produzir bons frutos, e uma árvore má, maus frutos. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos maus. Então, para o irmão, para a irmã entender, por que Jesus Cristo está tirando esse cego, porque tem muitas pessoas que estão cegas, né, dentro de igrejas, né, assim, eu costumo até dizer assim, a campanha, a palavra de Deus fala que você tem que amar Deus sobre todas as coisas, meu irmão, que é um tempo certo para os propósitos de Deus na sua vida. E a campanha só é uma forma de uma igreja ter a igreja cheia, então não é para o reino de Deus, né? Você vai aprender isso lá em Hebreus capítulo 3, que Deus ele é contra a campanha, né? Que ele vai citar até mesmo os hebreus, quando Moisés tirou eles do deserto, e eles tentaram, Deus ali, não uma vez, várias vezes, e por causa disso, né, eles não vão entrar na terra prometida. Um outro dia eu vou fazer essa pregação, mas igual eu disse, tem muitas pessoas que estão cegas, não consegue ter um encontro com a palavra, pensa que encontrou Cristo, mas não, encontrou doutrinas de homens, né? Tem pessoas que por a palavra de Deus, elas estão cegas. Então é igual esse cego, Jesus, olha, eles estão levando ali, entenda isso, igual muitas pessoas, elas pensam que estão levando as pessoas para Cristo, mas entra lá, Mateus capítulo 23, né, no versículo 3, que ele vai dizer assim: vocês não entram dentro do reino dos céus, nem deixam entrar aqueles que estão se convertendo, no versículo 15. Vocês saem pelo mundo todo aí para arrumar um prosélito, que é um discípulo, e quando ele se torna um prosélito ou um discípulo, ele se torna merecedor do inferno 2 vezes mais do que a vós. Então é bem forte isso. Então aqui Jesus Cristo está tirando ele desse meio. Por quê? Porque esse povo aqui dessa aldeia de Betsaida, eles eram incrédulos. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, Jesus Cristo, ele vai até dizer
para eles que se ele tivesse operado todos os prodígios que foi operado nesta aldeia de Betsaida, em Tiro e Sidom, eles teriam se convertido, eles teriam se arrependido. Olha aqui no versículo 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, por não se haverem arrependido disso. Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feitos os prodígios que em vós se fizera, há muito que já se teria arrependido com saco e com cinzas. Então, na hora que ele fala com saco e com cinza, eles tinham se arrependido ali mesmo de coração. Então, aqui em Betsaida, Jesus Cristo ele tinha operado muitos milagres, muitos prodígios. E esses sinais, o povo dessa aldeia, eles não se converteram, não se arrependeram. Aí Jesus Cristo pega esse cego e tira ele ali para fora. Ele cospe assim nos olhos desse cego e põe as mãos. Aí ele tira, ele pergunta para esse cego: o que você está vendo? Ele olha assim para aqueles homens e fala assim: eu vejo homens em forma de árvores que andam. Aí a pergunta é: será que essas árvores tinham fruto? Depois desse ensinamento que eu passei, não tinha frutos. Será que o ambiente que você está tem frutos de arrependimento? Ou não? Ou são ensinamentos para satisfazer o ego ali do homem? Ou é uma árvore que só provoca a ira de Deus? Ou até mesmo assim no ambiente, se você está fora da igreja, né? As pessoas que estão ao seu redor, será que tem fruto que vai te levar para a salvação? Porque o melhor bem que a gente tem, né, é a nossa salvação, né? A palavra de Deus, Salomão, ele vai falar que às vezes é melhor a gente ir para um velório, faz a gente refletir, do que em festas. Então, será que as pessoas que estão ao seu redor ali têm frutos, que está te levando para Cristo, que está te mostrando ali a salvação, o amor de Cristo, o que ele fez, né? Ali, ó, se entregando para salvar todos que nele crê, todos que nele crê. E quando eu falo assim de árvores, né? E a gente até mesmo se vê aquela parábola que Jesus Cristo vai dizer, aquela figueira que estava ocupando a terra inutilmente, né? Então ele fala com todos, que ocupa a terra inutilmente, sem dar frutos. Aquela figueira que não está nele, que ele vai pegar ali um fruto também, e não tem nenhum fruto assim para ele, né? Para ele. É igual uma história que eu sempre passo, que um homem, ele plantou ali um pé de manga, e esse pé cresceu, ficou bonito, deu muita manga, e esse pé estava à beira de uma estrada. Então, pessoal, quem já não fez isso? Parava o carro assim, é um pé de manga, ia lá e molhava tudinho a boca ali com a manga, melava tudinho a boca e saía. E esse pé de manga dava manga para todo mundo. Mas quando este homem que plantou foi lá pegar uma manga, não tinha nenhum fruto.
não tinha nenhum fruto para ele. Nenhum fruto. Às vezes somos nós. Nós, às vezes, damos muitos frutos para as pessoas. Mas para Cristo, às vezes não damos frutos. Então, você tem dado frutos para quem, assim, para quem você tem dado frutos? E para Cristo, será que você tem dado alguns frutos? Para dar fruto, tem que estar nele. Tem que estar nele. E olha que eu cito essa figueira que ocupava a terra inutilmente. Você vê que um vinhadeiro, ele vai dizer assim, olha, eu não sabia que você queria fruto dela. Eu vou adubar ela. E se ela não vier dar fruto, eu corto, nós cortamos ela, né? É para dar fruto, meu irmão. Eu sou esse vinhadeiro hoje na sua vida, se você está longe do caminho do Senhor. Para dar fruto, você tem que estar no Senhor. É João capítulo 15, no versículo 5, olha. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem Cristo, você não vai poder fazer nada. Não vai poder fazer nada. Não vai poder fazer nada. No versículo 23 do capítulo 14, vai dizer assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu, meu Pai, o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Então, Jó vai dizer que assim, um renovo para uma árvore se ela for cortada. Porque às vezes a gente, fala a verdade, a gente tem que ser cortado. Assim, para nascer frutos bons. Tem que cortar, assim. Creio que Cristo fez isso comigo, porque se eu contar aqui meu testemunho, meu irmão, eu mesmo falava assim, não tem jeito, só dou fruto ruim, tento dar um fruto bom, mas não dou. Então, creio que Cristo ele cortou e falou assim, olha, agora você vai ter que esperar. Olha aqui, creio que ele fez assim, igual Jó, vai dizer aqui em Jó capítulo 14, no versículo 7, porque há esperança para a árvore que se for cortada, ele está falando, porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Essas águas, você sabe quem é. Então, aqui ele fala que há esperança. Mas se a árvore for cortada, assim, cortar, sim, é arrependimento. É arrependimento. Agora, se não, é bem forte isso. No versículo 4, ele vai dizer assim, quem do imundo tira o puro? Quem consegue tirar do imundo o puro? Ninguém. Ele já dá uma resposta, ninguém, somente Deus. Versículo 5, visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. Tu lhe puseste limite e não viverá além deles. Então, uma pessoa que está longe do caminho do Senhor, olha, que adianta conquistar o mundo, mas perder a sua alma. Está longe do caminho do Senhor. Então, ele fala assim que os seus dias estão contados, os seus meses, porque essa pessoa pôs o limite. Né? Por isso que ele vai falar assim, porque, no versículo 7, porque há esperança para a árvore
que se for cortada. Então, na hora que uma pessoa entrega sua vida para Jesus, Jesus fala assim, não, eu vou cortar. Assim, uma pessoa tem que morrer. Sabemos que quando a gente entrega a vida para Jesus, em Romanos capítulo 8, vai falar que o nosso corpo tem que estar morto, as nossas vontades, por isso que ele vai falar, nega a si mesmo, nega a si mesmo. E aqui, a palavra de Deus vai ser a lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Então, aí há mudança de vida. Por isso que Paulo ele vai falar, me imitai, porque eu imito Cristo. E na hora que eu falo imitar, não é assim, igual eu vejo algumas igrejas que tem que imitar o líder ali, o jeito de pregar, o jeito de... Não, cada um tem o seu jeito, eu tenho o meu jeito de pregar. Na hora que ele fala imitar, é no amor, sabe? Amando o próximo, sabe? Deixando de fazer algo que vai fazer o nosso irmão, que eu tenho você como um irmão, pecar. Né? Então, é Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante, os frutos do Espírito Santo. Então, isso é forte. Olha aqui, Jeremias. Bendito, Jeremias capítulo 17, versículo 7, perdão. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Então aqui, ó, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Então, para a gente ser uma árvore, e uma árvore grande que vai dar muitos frutos, primeiro, você há de concordar comigo que tem que criar raiz. Primeiro, tem que criar raiz, igual aquele bambu chinês, que você planta ele fica 5 anos sem crescer, ele cresce só uns 5 centímetros assim, por cima da terra, e depois ele não cresce, ele fica 5 anos ali. E você não vê o crescimento dele, porque o crescimento dele está embaixo, está na raiz. Porque quando ele cresce, ele chega numa altura de 30 a 40 metros. Então vem o vento, ele tomba, mas não quebra. Vem a chuva, ele balança também, mas não quebra. Então, é necessário, meu irmão e minha irmã, você criar raiz. É necessário, assim, você vê que Jesus Cristo está tirando ele dali, aquela aldeia, aquelas pessoas incrédulas, que não tinham arrependimento. Então é necessário, às vezes, você mudar o seu ambiente, as suas amizades, que é Salmos. Salmos, tá forte demais, né, a palavra hoje. Salmos 1, versículo 1, vai dizer, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então ele vai falar, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos do ímpio, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos pecadores. Então, às vezes é necessário você mudar de ambiente. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, olha aqui, ó, na lei do Senhor. Então aqui, ó, os mandamentos. Ou eu falo assim, que adianta você ver milagres, mas não conhecer a palavra? Você vê que naquele dia, Jesus Cristo, já no texto, eu falei que eu não vou sair de nenhum texto, né? Assim, não vou distorcer nenhum texto, eu não posso fazer isso. Você vê que lá em Mateus capítulo 7,
versículo 15 diante, ele vai falar, cautelares, falsos profetas, né? Pelos seus frutos conhecereis. Ele vai dizer assim, ó, por isso que ele está dizendo para tomar cuidado, porque nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, é bacana a gente ver milagres, mas tem que ter o ensinamento de santidade, né? Para a gente se santificar. Porque sabemos que sem santidade a gente não vê Deus. Por isso que ele vai dizer naquele dia, né, muitos me dirão, ô Senhor, eu expulsei demônios, eu fiz prodígios, eu fiz maravilhas, eu não pequei, eu não traí a minha esposa, eu fui um excelente marido, e vice-versa, né? Eu fui um grande pai, eu fiz a sua obra. Mas uma coisa que devemos entender é que tem uma grande diferença de pecado para iniquidade. Por isso que a palavra que ele vai dizer é essa, e ele vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade, meu irmão, é aquilo que a gente oferece para Deus, que Deus não se agrada. É igual eu citei, uma é a campanha, tem pessoas que ainda creem, não, eu recebi milagre, vamos lá para o povo do deserto. Eles não receberam lá o milagre que eles queriam, a água, eles não receberam também a comida, mas Deus deixa bem claro que ele não estava se agradando. Porque há um tempo, você vê que Jesus Cristo vai nos ensinar isso quando ele passou no deserto. Você vê o diabo, ele estava com fome? Sim ou não? Estava com fome. Mas o diabo falou assim, faça essa pedra virar pão. E ele vai dizer assim, não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então há um tempo. Então a iniquidade é diferente. A iniquidade é diferente. Então, às vezes é necessário, meu irmão, você mudar, sim, de ambiente, né? Você precisa ouvir a palavra, os ensinamentos, sabe? Você vê que Paulo ele vai dizer em Timóteo que toda escritura é inspirada por Deus para ensino, para correção, repreensão e educação. Ensino quem? Qual é o ensino? Ensinar que desde o Antigo Testamento Jesus Cristo vai dizer, examinar as escrituras porque ela diz de mim. Então aí vem um ensinamento, para repreensão, para repreender ali, repreender assim, se uma pessoa vai fazer algo de errado, mas através da palavra, a própria palavra já faz isso, para corrigir, né, se uma pessoa já fez algo de errado, e para educar o quê? Educar você ser um bom marido, um bom filho, né, um bom funcionário, dando um bom testemunho, igual o Sadraque, Mesaque, Abednego, sabe? Pode estar em qualquer lugar, pode estar na Babilônia, mas a Babilônia não pode estar dentro de você, sabe? Você tem uma educação no seu comportamento, no seu vestir, né? Então aqui, ó, por isso que ele fala assim, que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, aqui em Salmos 1, versículo 2. Então tem que ter o prazer na lei do Senhor. Na lei do Senhor, medita de dia e de noite, pois será como a árvore, que a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então há um tempo, aprendi isso, há um tempo para você dar fruto. Às vezes estou falando com pessoas aqui que já está firme e forte na igreja, pastor. A minha igreja, ela dá um ensinamento de salvação tremendo, sabe? Mas eu não vejo nada. Mas olha, você não precisa ver, você precisa crer. Creia que você está criando raiz. Deus está fortalecendo essa raiz na terra, para nada te tirar da presença dele. Para nada mesmo. Nada mesmo. Ele está te fortalecendo. Está te fortalecendo assim a sua raiz na terra. Para nada te tirar da presença dele.
nada te tirar da presença dele. Então, voltando aqui, já vou finalizar, no Evangelho relatado por Marcos, falando desse cego, ele vai dizer, eu vejo árvores, eu vejo homens como árvores que andam. Aí Jesus Cristo vai pegar ele assim novamente, vai pôr as mãos no versículo 25, e dessa vez Jesus vai falar assim, olha para cima. Agora Jesus está falando assim, olha para cima, ele está pondo as mãos aí, está falando, olha para cima agora, olha para mim. Eu falo assim, ó, meus irmãos, religião nenhuma salva. Não, nenhuma salva. O que salva é Cristo. O que salva é Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, se você não tiver um encontro com a palavra, você nunca vai ter um encontro com Cristo. Se você não meditar no que eu mesmo estou dizendo, pegando, anotando, você vê que eu gosto de passar nos capítulos, no versículo, para você depois meditar, para ver se eu fugi do texto, né? Então, se você não fizer isso, até mesmo com o seu pastor, né? Será que você está nos ensinamentos de homens? Né? E a palavra, Paulo, ele vai falar, isso não é pecado. Né? Você provar ali o espírito que tem dentro de um pregador, para ver se é de Deus. Porque o Espírito Santo, se um pastor tem, ele não pode ir contra a palavra de Deus. Ele não pode. Então, Jesus Cristo está pondo as mãos, falando, olha para cima, e a vista dele vai ficar restaurada, claramente, assim, ele vai ver lindo. Que Deus é perfeito. Jesus é perfeito, sim ou não? Mas no versículo 26, ele vai dizer assim, e mandou-o para casa. Ali, ó, lembra que ele tirou ele da aldeia, né? Então aqui, ó, e ele está mandando, vai para sua casa. Nem entre na aldeia. Olha aqui, ele fala, nem entre na aldeia. Então, ó, é necessário você sair do ambiente. Igual uma pessoa que usa droga. Eu já usei droga, assim. Então, eu tive que sair da onde? Daquele ambiente que eu usava droga. Tive que sair da época que eu morava em Mauá. Eu tive que morar lá em Jandira. Eu tive que sair do ambiente. Então, uma pessoa que está assim, pecando, você tem que mudar o ambiente. Então, você tem que andar, você quer receber os milagres de Deus? Então, anda com aqueles que receberam o milagre. Você pegou isso? Você quer ser curado? Você quer ser libertado do pecado? Anda com aqueles que foram libertados. Uma árvore boa produz bons frutos. Então, do mesmo modo que Cristo me libertou esse irmão que já se encontrou com Cristo, ele vai libertar você. Porque é necessário, como Cristo pode mudar um ambiente, se ele não tem ali, primeiro, alguém para mudar, para fazer luz naquele ambiente. Então é necessário, às vezes, a pessoa sair desse ambiente, desse convívio, até mesmo familiar, e para um novo convívio, né, assim, para tornar luz, para quando ele voltar para aquele ambiente ser mudado, ser luz, sabe? Então é necessário. E é bem interessante quando ele fala assim, ó, nem entreis na aldeia, no versículo 26, e nem diga a ninguém na aldeia. Aqui eu aprendo, assim, ó, tem coisas que não precisa a gente falar, nem fala, sabe, o que Deus tem operado na sua vida, não, meu irmão. Que Deus tem operado na sua vida, não, minha irmã. Não precisa você falar. Sabe por quê? Porque eles vão ver a transformação que Deus, ele vai fazer na sua vida. Eles, vamos dizer assim, que eles já estão vendo, não precisa você falar. A transformação que Deus, ele já fez na sua vida. Aquelas pessoas que não acreditavam sem você ver que Deus, ele é contigo. Porque a primeira mudança que Deus, ele faz, que é dentro de nós, ele trabalha diferente assim do diabo. O diabo trabalha de fora para dentro, nos sujando com as coisas que a gente vê, com as coisas que a gente pega, né? Deus não, ele trabalha aqui, ó, de dentro para fora.
Porque ele trabalhando aqui dentro de você, ele limpa você para depois você limpar outras pessoas. Para você ser luz. Você entendeu? Então as pessoas elas vão ver. Igual as pessoas vê hoje. Quem é o Fábio? Não é mais aquele drogado, não é mais aquele galinha, não é mais aquele mentiroso. Né? O Fábio é isso aqui que vocês estão vendo. Elas vão ver que você tem um Deus. Igual aquele louvor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por uma expressão que seja a situação, o controle sempre está na palma de suas mãos. Então aprendi assim, ó. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ó, aprende uma coisa. Às vezes você dando uns passos para trás, não quer dizer que você está voltando para trás, não. Está querendo dizer que você está pegando um impulso para dar um pulo grande. Amém? Essas são as palavras que eu tenho para a tua vida. Receba. Ó, forte abraço, um beijo no coração. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe.